Itachi Uchiha, herói ou vilão? A verdade sobre o extermínio do clã Uchiha. Poucos personagens no mundo dos animes carregam um peso tão grande quanto Itachi Uchiha. Para muitos, ele é um monstro cruel e que exterminou o seu clã, incluindo seus pais, amigos e até mesmo crianças. Para outros, ele é um herói trágico que sacrificou tudo para proteger aqueles que amavam. Mas afinal, Itachi foi um vilão implacável ou um mártir silencioso? Para responder essa pergunta, precisamos mergulhar na sua história profundamente, na história desse ninja fenomenal que é Itachi Uchiha. A infância e o contexto político. Itachi nasceu em um dos clãs mais poderosos de Konoha, os Uchihas. Desde criança mostrou ser um prodígio, dominando técnicas ninjas com uma facilidade impressionante. Mas ao contrário de outros guerreiros, ele não se encantava com a glória da batalha. Pelo contrário, Itachi cresceu testemunhando os horrores da guerra e desde muito cedo entendeu que o poder sem propósito era inútil. O problema é que o clã Uchiha vivia em relação tensa com Konoha. Após o ataque da Raposa das Nove Caudas, os Uchihas foram isolados e passaram a ser vistos como uma ameaça. Com o tempo, a desconfiança cresceu e nos bastidores o clã começou a planejar um golpe de estado para tomar o controle da vila. Foi nesse cenário que Itachi, ainda jovem, foi recrutado como um espião duplo. De um lado, os Uchihas esperavam que ele ajudasse no golpe. Do outro, os líderes de Konoha, especialmente Danzou, via nele uma oportunidade de impedir o conflito civil. E foi assim que Itachi se viu diante de uma decisão impossível, lembrando de apenas um garotinho, a escolha entre o clã e a vila. Se os Uchiha seguissem com seu plano, Konoha entraria em uma guerra civil. As outras vilas poderiam aproveitar a instabilidade para atacar, e milhares de inocentes morreriam. Mas se o clã fosse eliminado antes de agir, a paz da vila seria preservada. Foi então que Danzou apresentou a Itachi uma alternativa cruel. Ele poderia escolher entre lutar ao lado do seu clã e ver Konoha ser destruída ou eliminá-lo para impedir uma guerra. A decisão foi esmagadora. No final, Itachi decidiu carregar sozinho esse fardo. Em uma noite silenciosa, ele aniquilou os Uchihas, incluindo seus próprios pais. No entanto, ele deixou uma única pessoa viva, seu irmão mais novo, Sasuke. Nós sabemos que Itachi não agiu sozinho, né? Ele teve como aliado o Uchiha Obito, o ódio de Sasuke e o verdadeiro plano de Itachi. Para proteger Sasuke, Itachi decidiu se tornar o vilão da sua história. Ele queria que o irmão crescesse forte o suficiente para um dia derrotar e vingar o clã. Assim, Itachi se juntou a Akatsuki, se tornando um inimigo de Konoha e reforçando a sua imagem de um traidor implacável. Mas nós também sabemos que Itachi amava muito Sasuke, e uma das suas primeiras missões da Akatsuki, que foi ir atrás de Naruto, também foi uma forma dele ir em Konoha e ver como seu irmão Sasuke estava. E também para alertar os ninjas de Konoha que Akatsuki começou a se movimentar, que era para eles ficar ligeiro. Durante anos, Sasuke viveu para destruir Itachi, mas quando finalmente conseguiu derrotá-lo, a verdade veio à tona. E pela boca de Obito, Sasuke sabe de toda a história do massacre de seu clã, e que os encarregados disso foi ele e Itachi, e que Itachi matou seus pais, o amor da sua vida, seus amigos, mas não conseguiu matar o seu irmãozinho. E que tudo que Itachi fez foi pelo futuro do seu irmão, e que a culpa de tudo que aconteceu com seu irmão Itachi foi a culpa da Vila da Folha. A dor da revelação foi devastadora para Sasuke. Seu ódio tinha sido alimentado por uma mentira, e o irmão que ele tanto desprezava era na verdade o seu maior protetor. Agora, herói ou vilão? Agora voltamos à pergunta inicial. Itachi foi um herói ou um vilão? Se analisarmos suas ações friamente, ele cometeu um verdadeiro massacre. Ele tirou a vida de pessoas inocentes e por anos viveu como um criminoso. Mas ao mesmo tempo, ele evitou uma guerra e garantiu a paz para Konoha. A verdade é que Itachi nunca quis ser um herói. Ele aceitou ser odiado para que os outros pudessem viver em paz. Ele abriu mão da sua própria felicidade e da própria honra para proteger a vila e Sasuke. No final, Itachi não foi apenas um herói ou um vilão. Ele foi um homem que fez o que achou necessário, mesmo que isso significasse ser lembrado como um monstro. E você? Depois de conhecer toda a verdade, como você vê Itachi Uchiha? Herói ou vilão? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis e valeu!